Eu nasci surda, eu não quero ser chamada, não preferi não ser chamada de deficiente auditivo, DA, por questão de ideologia mesmo. Então, eu estudei letras libras na Universidade Federal de Santa Catarina, no polo da Universidade Federal aqui, né? Então, eu sou atriz, tradutora aqui, como vocês podem no slide, professora de Libras, graduada em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, e palestrante, militante do movimento surdo. Este trabalho eu dedico para todas as pessoas surdas, porque é um mapeamento sobre as barreiras que os surdos encontram no mercado de trabalho. Porque o surdo tem também, como qualquer outra pessoa, o sonho de ter uma profissão, fisioterapeuta, ser médico, advogado, dentista, não é mesmo? Mas a maioria não alcança lugares que sonham. Sempre a maioria trabalha em lugares mais trabalhos braçais. Por exemplo, a maioria dos surdos, que eu na minha pesquisa mesmo, eu tenho um sonho de trabalhar como advogado. Ele não consegue, porque a primeira língua dele é a língua de sinais. Tem essa barreira linguística. E aí, como ele vai conseguir? Em primeiro lugar, né, tem essa dificuldade, essa barreira da língua portuguesa. E a maioria dos surdos trabalham, assim, mesmo os surdos inteligentes, surdos que trabalham, estudaram, mas depende muito dessa escolaridade desse surdo, do apoio da família, de como foi a escola, a escolarização. Alguns surdos foram abandonados pela família, alguns surdos não receberam informação, não tiveram apoio. Analista do RH, carreira, um autor que eu estudei, explica sobre o sistema de cotas. É aquela porcentagem obrigatória para cada empresa e para todas as deficiências, certo? Cadeirantes, deficiência visual, deficiente auditivo, não é só para os surdos. A explicação que o mercado de trabalho, por exemplo, tem vestibular, o Enem. Os surdos conseguem passar, por exemplo, nessa prova? Não conseguem passar, mesmo aproveitando da cota. Os cadeirantes, os deficientes visuais conseguem mais aproveitar essas cotas em relação à prova por causa da barreira da língua portuguesa. Os deficientes precisam, então, conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, conseguindo o seu emprego. A maioria do trabalho com recurso humano diz assim, o surdo trabalha, eles conseguem trabalhar, eles trabalham há muito tempo na empresa, eles são excelentes funcionários. E então, às vezes, o surdo não consegue se adaptar ao trabalho e a culpa, às vezes, não é do funcionário. Se existe um culpado, às vezes, é por falta de preparo da empresa, né? Falta de preparo para receber essa pessoa com deficiência lá nessa empresa. Ter um regimento, uma regra política da empresa. Tem bastante pessoas que são demitidas, às vezes, por um problema de comunicação. É o primeiro motivo da demissão do surdo numa empresa, às vezes, é por causa do problema de comunicação. Então, por exemplo, ali numa linha de produção, o supervisor pede com pressa, vamos lá, tem que cumprir meta, a profissão, e o surdo vai para outro lugar, é realocado, não teve nenhuma informação, não teve nenhuma explicação, e no meio daquela confusão, o surdo não consegue cumprir o papel e acaba sendo demitido por não ter cumprido a função, mas nem foi explicado qual é a função. O surdo tem, em compensação, por não ter audição, um visual muito apurado. Então, por exemplo, ele consegue perceber tudo que está em volta. Então, por exemplo, se você for conversar com um surdo, se você estiver de frente, falar pausadamente, ele pode até entender, mas tem alguns surdos que não fazem leitura labial, precisa da presença do intérprete para fazer a palestra de sensibilização, com salário, benefício, todas essas coisas. A dificuldade do surdo na inclusão do mercado de trabalho é na comunicação por causa da língua portuguesa, né? Então, de todas as pessoas pesquisadas, a primeira reclamação, a unanimidade de reclamação, é o problema de comunicação. No RH não existe nenhuma pessoa, 95% da minha pesquisa, no RH não existia nenhuma pessoa que sabia língua de sinais, nem básico do básico, lá, nem o beabá, nem alfabeto manual. Então, por exemplo, o RH dizia assim, você precisa trabalhar em tal lugar, e daí, ou então, dizia, você vai ter que fazer
curso de Libras porque a gente tem um funcionário surdo. E a pessoa diz, ai, mas eu vou ter que aprender Libras agora. E às vezes a pessoa vai contra a vontade, não aprende direito, só por obrigação. Então, é complicado essa questão de comunicação. Uma pessoa, um surdo, me contou em depoimento e disse que foi a melhor empresa para se trabalhar. Ele era muito feliz, a empresa era muito bem comentada. E o surdo, na entrevista, já foi reprovado. E o currículo dele é excelente, vários cursos, formação, inglês fluente. E ele foi reprovado, sabe por quê? Ele não tinha um intérprete na hora da entrevista, infelizmente. Isso impossibilitou a vaga dele nessa empresa. Então, nós surdos temos como L1 a língua de sinais. Essa língua de sinais, nós sabemos que a gente mora no Brasil, que como L2 nós temos que aprender o português na modalidade escrita para poder sobreviver, ir ao mercado, ter autonomia na nossa vida, certo? Vocês surdos usam a língua de sinais, mas, por exemplo, vocês querem aprender inglês. Por exemplo, daí vocês vão fazer um curso de inglês. É fácil? Em uma semana vocês aprenderam inglês? Não. Vocês têm dificuldade. Vocês ouvintes, quando vocês aprendem uma segunda língua, é rápido? Não é. Para nós também. Nós aprendemos o português desta maneira, como estrangeiros. Então, poucos surdos dominam a língua portuguesa. 70% dos entrevistados conheciam... Não, ao contrário, desculpe. 70% conhecem basicamente o português. Apenas 30% dominam. Conseguem fazer uma leitura com autonomia. Então, por exemplo, eu desde pequena sempre aprendi língua de sinais. Depois, na idade escolar, é que eu fui aprender e fui alfabetizada, letrada na língua portuguesa. E eu quis aprender. Se você, surdo, não quiser aprender a língua portuguesa, como você vai conviver na sociedade? Então, a gente precisa. É um caminho, né, que tem duas vias. A gente precisa ir 50% e as pessoas virem 50%. Então, o último item aqui, a abstenção no trabalho, as dificuldades, né? As faltas dos surdos e a desmotivação no trabalho. Os surdos são campeões de faltas no trabalho, da minha pesquisa. Por quê? Desmotivação. Eles não têm vontade de trabalhar. Eles não são felizes no ambiente de trabalho. Porque não tem com quem conversar. No trabalho todo mundo só fala. E ninguém consegue conversar com ele. E ele fica lá sozinho. Eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que fazer? Isso aqui? E ele só trabalha e vai para casa. Trabalha e vai para casa. E não conversa uma palavra com ninguém, com nenhum colega de trabalho. Que motivação ele vai ter para trabalhar? 90% das faltas dos surdos é por desmotivação no trabalho. Os surdos estão concordando aí comigo. Eu tenho essa comprovação. Então, a maioria dos surdos sempre tem, nessa minha pesquisa, tem me dito que o sonho é que na empresa as pessoas saibam língua de sinais, que ele possa ter alguém para conversar no refeitório, na hora de conversar, na hora de ir no mercado fazer compra. Por exemplo, hoje aqui nesse encontro temos intérprete, tem um tradutor, é o sonho do surdo no mercado de trabalho. É como acontece aqui hoje. Eu vou pular algumas partes, a gente vai passar mais rapidinho. Análise do perfil profissional desse surdo. Então, como descobrir e estimular as habilidades desse profissional durante a entrevista, por exemplo. O surdo, ele quer se desenvolver, ele quer aprender, mas depende do ouvinte permitir dentro da empresa, do seu chefe, do seu supervisor, do RH, ele dê chance e oportunidade desse surdo crescer. O intérprete precisa o surdo precisa do intérprete. O surdo sem o intérprete não tem como sobreviver dentro de uma empresa que não é bilíngue, não tem como. Pode passar, por favor? Isso, pode voltar. Naquele de abstenções. Isso, esse. Um profissional motivado. Os surdos, né, o sonho, sempre querem trabalhar, por exemplo, numa empresa 10, 15 anos. São raros, são poucos surdos que permanecem numa empresa por muito tempo. A maioria fica 1 ano, 2 e já sai. Então, eu tive que reduzir muito a minha palestra. Eu quero agradecer a presença de vocês. O tempo já está escasso, eu termino aqui. Ok? Muito obrigada.
Alguém tem alguma pergunta? Rafaela, parabéns pela tua palestra. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui fazendo essa fala hoje para nós. É muito importante para a gente conhecer um pouco dessa realidade e quais são as dificuldades, quais são os problemas dentro de uma empresa. Eu queria saber se nessa tua pesquisa, ou você mesma, pela tua própria vivência, se há alguma outra dificuldade além da comunicação, porque foi falado até pela professora Leomar e pelos outros palestrantes bastante acerca da comunicação. E realmente a comunicação é tudo, né? Mas além da comunicação, as pessoas surdas têm alguma outra dificuldade, alguma outra restrição na interação em sociedade? O que você me diria em relação a isso? E também eu queria saber se você poderia me dar um sinal, porque eu não tenho sinal em Libras. Ok. Engraçado. Quanto à sua primeira pergunta, realmente, é a falta de acessibilidade de informação mesmo. O principal é a comunicação. E acessibilidade, por exemplo, existem algumas empresas, por exemplo, uma situação de incêndio na empresa, tem sinal sonoro. E para o surdo, como faz? Alguns colocam luzes. Então, por exemplo, numa questão de reunião, eles também já mudaram as salas para fazer em círculo, para que ele tenha mais espaço visual. Então, essas dificuldades já foram sanadas. Também o curso, como... Quanto à sua segunda colocação, vou dar um sinal para você sim, tá? Aguarde um pouquinho, aqui na hora, assim, vai ser um pouco difícil, mas conhecendo você um pouquinho mais, eu vou sim te dar um sinal, ok? Combinado? Tem uma pergunta. Olá, meu nome é Lucimar. Eu percebi aqui com a palestra da Rafaela que realmente eu compartilho dessa experiência. Eu trabalhei numa empresa. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava muito animada, mas assim, eu não me sentia incluída nesse grupo de trabalho. Eu não tinha alegria em trabalhar. Porque, por exemplo, todas as pessoas ficavam juntas, dependendo do setor do trabalho, era numa fábrica, mas eu sempre sozinha. Então, por exemplo, eu tentava chamar uma outra pessoa surda que trabalhava junto, mas ela nem sempre estava no mesmo horário que eu. Então, eu ficava sozinha no ambiente do trabalho. Esse sentimento de solidão, de estar sozinho, é muito ruim, muito desmotivante. Então, realmente, isso que você falou, Rafaela, é importante, porque na hora do trabalho, é como se fosse assim, eu trabalho e vou para casa, vou trabalhar e vou para casa. Eu não crio amizades dentro do trabalho, eu não tenho conexão com as pessoas do trabalho. E isso era muito ruim. Hoje tem melhorado, sabe? As pessoas têm aprendido Libra. Eu lembrei, você comentando, eu lembrei do meu tempo, faltava bastante, eu ficava até doente, mas eu lembro que era de fundo emocional. É verdade, eu concordo com você, mas hoje tem melhorado. Algumas pessoas aprenderam sinais e eu agradeço aqui a oportunidade de compartilhar com vocês. Meu nome é Tiago. Eu já trabalhei em várias empresas, tenho experiência de trabalho e, pelo que eu percebo, a maioria contrata os surdos mais para funções de chão de fábrica, mais a produção. Às vezes, essa pessoa é qualificada, mas trabalha no chão de fábrica, por ter uma deficiência. Então, às vezes, é formado em nível superior, mas trabalha na produção. E, às vezes, tem possibilidade de plano de carreira, de progredir, e a pessoa diz, não, aqui é só trabalhar no chão de fábrica mesmo, na produção. E todos nós almejamos uma carreira de trabalho, né? Um trabalho que nos motive, que tenha um plano de carreira. A maioria das empresas, às vezes, não conhece também a cultura surda, como o surdo, como funciona o comportamento, como é a experiência visual, a personalidade.
Então, é muito complicado. É importante que as empresas conheçam um pouquinho mais sobre como é a inclusão do surdo nas empresas, no trabalho, que não é só a questão linguística, mas sim a falta de conhecimento, de motivação para o trabalho. Por exemplo, eu trabalhava numa outra empresa e um gerente, ele é praticamente bipolar, desculpem dizer assim tão claramente, mas ele era bipolar. Um dia estava bravo, brigava, gritava comigo, não adiantava, né? Mas ele brigava muito, reclamava sobre várias coisas e eu me assustava. No outro dia seguinte, e ele falava com voz muito alta, eu dizia, não é necessário, eu não estou ouvindo, só as outras pessoas em volta. Então, eu via pela expressão do rosto que ele estava gritando, mas é completamente sem ética, um comportamento inadequado, e ele era gerente. Estava numa função de supervisor, como pode. E há 3 meses atrás eu fui demitido dessa empresa. Então, quando ele foi me demitir, eu disse, qual é o motivo? Ele disse, eu não confio no seu desempenho. Essa foi a resposta dele. Eu percebi que ele não acredita no potencial da pessoa com deficiência. Ele disse que porque eu não atendo o telefone, não faço atendimento telefônico, eu não podia trabalhar na empresa dele. Eu disse, a sua empresa só tem trabalho com telefone? Não existem outras funções? E-mail, WhatsApp, mensagem, tem tantas outras substitutos para o telefone. E ele disse que não acreditava no meu desempenho como trabalho. Então, isso poderia ter sido solucionado. E causou a minha demissão, porque eu não posso atender o telefone. Eu não achei justo, mas tive que acatar a decisão. Eu achei que a decisão dele foi preconceituosa, porque não entendi, não conhecia, porque o surdo é capaz, óbvio. Nós temos a Rafaela falando agora, nós temos duas coisas, uma positiva e uma negativa. Por exemplo, a empresa, a acessibilidade, as cotas, isso é muito positivo, mas o negativo, falta de conhecimento, de preparo. Então, para cumprir as cotas, eles contratam, mas não preparam. Então, isso é negativo. Então, a cota está aí, precisa ser cumprida. E o surdo, às vezes, é um assunto polêmico, esse assunto de cotas para a comunidade surda. Eles não querem, porque eles não querem mais essa questão de cotas, porque obriga a empresa a contratar de qualquer maneira. E a gente quer a contratação da mesma maneira do que os ouvintes. Mas isso é uma discussão para mais para frente. Já acabou o tempo? É rapidinho. Vou fazer um resumo, ok? Meu nome é Fabrício, esse é meu sinal, ok? A gente tem observado as empresas, né, contratando, e que a gente precisa trabalhar, certo? Todo mundo precisa trabalhar, alguns por desmotivação deixaram o trabalho ou faltam, mas você precisa focar no trabalho, no seu plano de carreira. Se a tua empresa não está ainda adequada, você tem que lutar por isso e permanecer, persistir para trabalhar. Não fique focalizado apenas no problema, na dificuldade, na barreira. Eu sei, mas exige paciência. Você viu o que a Rafaela disse? Isso tudo tem um lado positivo e negativo. A gente tem que tentar conseguir conquistar o nosso espaço com persistência e não desistir desse espaço, ok? Então, vamos continuar trabalhando, né? Eu sei que existe muita dificuldade, não é fácil, é um trabalho lento, vai demorar ainda até que as empresas, as fábricas entendam esse processo, e que a gente possa ter aí um funcionário surdo de 15, 10 anos de casa. Mas eu ainda sonho com isso, eu quero. Então, por exemplo, eu estava já há 5 anos numa empresa, mas eu fui demitido há pouco tempo. Fiquei triste, mas é complicado, acontece. Ó, você está há 38 anos numa empresa, você é um privilegiado, 38 anos que eu trabalho, mas ignoro muita coisa, ele acabou de dizer. Ignoro muitas situações. Por exemplo, treinamento para os funcionários, que é obrigatório dentro do ouvinte. Os ouvintes vão, o surdo também vai. Aí, lá na hora da palestra, ele fica sentado, assina a lista de presença apenas para constar que esteve presente, mas não aprendeu nada. O treinamento não serviu de nada, não teve intérprete, não foi acessível. E é risco. Você assina um papel dizendo que participou de um treinamento sem aprender. Então, você está concordando com isso. Você tem que aprender a reivindicar também. Você tem que aprender.
Então, vamos focar no trabalho e não pensar tanto na desistência. Realmente, Fabrício, a Rafaela comentando agora. Realmente, Fabrício, a ida, o ingresso no trabalho, você foi entrevistado, você passou, você começa a trabalhar, você aprende tudo dentro da empresa, você conhece todos os trabalhos, você cresceu. Eu trabalho, mas com os meus colegas de trabalho, na profissão. Com o supervisor, com o chefe, gerência, RH, não. Com os meus colegas de trabalho, lá na linha de produção, eu aprendi muito. Aprendi bastante com eles. Viram o comentário do Fabrício? Você também, né, que tem experiência já de anos no trabalho. A maioria dos setores de gerência, de nível estratégico, mais de gestores da empresa, não tem participação nesse processo de inclusão. Os colegas, sim, mas os gestores, não. Então, nós, como a gente trabalhava na fábrica, na empresa, os colegas de trabalho, sim, se interessam, querem aprender sinais e tal, mas os outros não. Então, é muito complicado o surdo progredir na empresa se os gestores, os supervisores não sabem, não conversam com essa pessoa. Então, ele vai trabalhar ali 10, 15 anos na mesma função, sem nenhum progresso. O cadeirante, o deficiente visual tem carreira, o surdo não, porque ele não consegue se comunicar, ele não tem voz, literalmente, dentro da empresa. Isso é muito complicado. É verdade, contribuição da professora Elisanete. O Henrique, que tem esse sinal, e o Clóvis, essas duas pessoas, o Henrique e o Clóvis, eles são formados em engenharia. O Henrique é engenheiro e o Clóvis em engenharia civil, desculpa, química não. Eu estou pegando ali da Elisanete, por isso estou confundindo. Engenharia civil e o outro engenheiro. Mas eles estão trabalhando na área? Não, não estão atuando. A Rejane também, pedagoga, formada, trabalhando em banco. Então, a maioria dos surdos não trabalham na sua área de formação. Trabalham em outra profissão por falta de oportunidade. Agora, os ouvintes conseguem, porque tem essa facilidade de comunicação, de aproximação. Então, a gente precisa desse apoio para o surdo, ok? Muito obrigado por toda a presença. A gente fez um resuminho aqui, mas na próxima vez nós vamos ter mais oportunidade. Obrigada.